NFL Etc 99, terça-feira, 9 de agosto de 2022. Eu sou o Ticas e finalmente passamos a marca de menos de um mês para o início oficial da temporada 2022 da NFL. Mas, enquanto as 21 horas e 20 minutos do dia 8 de setembro não chegam para a gente curtir um Rams e Bills a valer, então nós vamos nos distraindo com as peladas da Pré-Season mesmo. A partir dessa semana já tem tabela cheia. E nos distraindo também com a comemoração do nosso 100º episódio, que também já está prestes a chegar. Aliás, se você é do tipo que tem o hábito de pular a nossa abertura, mas ainda não pulou, ainda está aqui me ouvindo, eu recomendo fortemente segurar esse dedinho nervoso aí, que daqui a pouco tem um recado importante e especial para os ouvintes fiéis do NFL Etc. Mas antes eu já convoco o filósofo oficial do nosso podcast, o homem das metáforas e das frases de efeito, o nosso verdadeiro Aristóteles com vidro elétrico, que essa semana cunhou a seguinte frase sobre o Hall of Fame Game: vamos ficar animados até o jogo começar e reclamar 5 minutos depois. Claro que o autor só podia ser ele, Luiz Vitorino, o nosso Magal. Fala, Magal, sua paciência durou mais ou menos esse tempo mesmo, uns 5 minutinhos só, ou conseguiu ir mais longe um pouquinho na quinta-feira assistindo aquela pelada? Fala, meus amigos do NFL Etc. Ticas, durou exatamente 5 minutos e 25 segundos. Porque já começou aqueles pé com miguezinho, já começou aquelas jogadas safadas. Sabe que jogada safada? Que o cara sabe que não vai dar nada. Tá lá no playbook, ele fala assim: aproveitar aqui, eu botar essa porra pra rodar aqui só pra ver qual é. Aí bota. Aí deu certo mesmo não. Então assim, mas vamos ser honestos. Próximo jogo, Precision, estarei lá assistindo? Sim. Reclamarei 5 minutos depois? Talvez até mais cedo. Mas o Hall da Fama, ele tem esse efeito, porque quando a gente tá assistindo Precision do nosso time e tá vindo o cara lá de fundo de roster que a gente já ouviu falar, tá disputando a posição, a gente fica mais atento, quer ver mais coisa. Agora, esse jogo do Hall da Fama, quando não tem um estrelão, teve muita história legal dos indicados ao Hall da Fama, aquele registro histórico da NFL, mas jogadores que não são famosos, extremamente conhecidos, aí realmente o jogo, a gente perde o interesse rápido, não tem jeito. E olha que a gente é tarado com a NFL e tá com saudade. Imagina pra quem não é. Não tem jeito, não. E Jaguars e Raiders, né, cara? Isso aí também foi, esse sorteio aí também foi de fuder, né? Brabo. E aqui também ele, o homem que está tão imparável nas trincheiras do nosso glorioso FABR, que ele vai acabar parando lá nos Pampas Gaudérios. O nosso idoso com a alma mais jovem do futebol americano nacional, o Wallace Matos, nosso Oli. E aí, Oli, qual preparação dá mais trabalho para esse corpinho judiado? É encarar 24 horas de busão ou é enfrentar a OL do Carlos Barbosa Chimangos? Conta pra gente. Fala, Ticas, fala pessoal ligado no NFL, etc. É claro que é bater lá com a OL dos Chimangos, que tem ali alguns talentinhos. Já estamos de olho em vocês, hein, gente? É isso aí. Tudo começou desde que domingo a gente se classificou. Aliás, obrigado aos céus, obrigado a você que torceu, obrigado ao Vipers que nos classificou, obrigado a todo mundo que esteve envolvido aí, principalmente quem esteve em campo, fora dele, staff, diretoria, comissão técnica e jogadores do Imperadores. A gente achava que era muito difícil, eu até falei aqui na última terça-feira que a gente não sabia se ia dar para classificar ou não, né, que nós metemos ponto, tiraram o TD da gente e não adiantou nada, nós estamos classificados do mesmo jeito. Então você vai ficar com enfrentar a OL. Porque, ao contrário do Kyler Murray, você assiste filme, você estuda, não fica jogando Call of Duty, vai chegar lá preparado, mas mesmo assim é pior do que 24 horas de busão. 24 horas de busão se tira de letra. 24 horas de busão, nós estamos acostumados naquele embalo, né, Ticas? Andou de busão a vida inteira e eu tenho uma relação de amor com o balancinho do ônibus. Durante muito tempo eu tive insônia na minha vida, hoje não tem mais. É só você ter filho que você não tem mais insônia. Mas eu tinha insônia e aí o único lugar que eu dormia era no ônibus, que ele dava ré ali na rodoviária, eu já tava roncando. Então essa minha relação com o ônibus ficou pra sempre. Então no balancinho do ônibus eu durmo. Quando não tem festa, né? Aí... Gostei. Então, aproveitando o sucesso do time oficial do NFL Etc, no FABR, afinal todos aqui somos torcedores, além dos dois jogadores, obviamente. Eu tô aqui trajando, né, a minha jersey. Como eu disse lá no início, hoje nós damos mais um passo na comemoração do nosso 100º episódio. Então o papo é o seguinte:
Em agradecimento a todo mundo que nos acompanha semana a semana, seja aqui na transmissão ao vivo via YouTube, seja ouvindo o nosso programa editado, nós vamos sortear uma camisa de torcedor do JF Imperadores durante a nossa gravação do episódio 100, na semana que vem. Claro que a gente vai tentar compartilhar a tela para quem quiser acompanhar a nossa total e absoluta idoneidade, mas como TI também não é muito nosso forte, a gente não vai prometer 100% de transparência que a gente vai conseguir apresentar a tela. Mas o fato é que a gente vai fazer o sorteio durante a nossa gravação da semana que vem. O que você precisa fazer para participar? A gente não vai pedir para você ficar compartilhando post, marcando amigo, nada disso. É apenas uma singela forma da gente prestigiar você que nos acompanha todas as semanas no NFL, etc. Então, quem estiver assistindo hoje a nossa transmissão, comentou no chat, já está participando. Então o Arthur Del Papadex já está participando. Nosso querido Marco Túlio já está online, também já está participando. Quem comentar no chat até o final da gravação, a gente vai anotar o nomezinho, não precisa fazer mais nada. Se você está ouvindo editado, puxa a gente no Instagram ou no Twitter, manda aquele direct e só fala assim: opa, tô dentro. Opa, eu também quero. Eu tô dentro dessa bagaça. Só avisar que você quer participar do sorteio. Na semana que vem, a gente vai chegar aqui e vai promovê-lo, seja compartilhando a tela e auditado por quem estiver assistindo na hora, ou seja, aqui no nosso interno a gente anuncia o vencedor. Mas é importante, quem ouviu o editado e quiser participar, tem que mandar um nominho no nosso direct, no máximo até às 18 horas da terça-feira que vem, pra gente poder se organizar. Mandou depois, se der tempo a gente inclui, mas a gente também não promete. Pode ser que a gente não consiga colocar na nossa urna eletrônica. Confie na urna eletrônica, hein, gente? Urna eletrônica funciona. Então a gente vai colocar na nossa urna eletrônica. Até as 18 a gente garante. Passou desse horário, a gente não consegue prometer. Beleza? Então tá dado o recado. E claro que também semana que vem, no nosso episódio 100, vai ter mais novidade, vai ter mais surpresinha. Mas não vamos passar o carro na frente dos bois, que hoje é dia de headlines, treta na TL e TD ou Fumble. O Marco já fez uma metáfora ótima no chat aqui, do Aaron Rodgers com o Daniel Alves, mas daqui a pouco a gente chega lá. Daqui a pouco a gente chega lá, Marco. Segura aí que a gente ainda vai falar desse cidadão hoje ainda. Vamos começar, já que já citamos o famigerado Hall of Fame Game, começar falando desse primeiro confronto maravilhoso entre os futuros corretores de seguro atualmente vestindo as cores dos Jaguars e dos Raiders. O que chamou mais atenção, o que repercutiu mais ao final do jogo, foi o tempo de campo do Josh Jacobs, que é talentoso, é um bom running back, é o titular do Las Vegas. Ele ficou um tempasso em campo, dando capacetada, levando tackle, um período muito maior do que o esperado por um jogador titularíssimo e do talento dele, da posição dele. Aí começaram a surgir especulações sobre ele estar insatisfeito com o contrato, ou sobre o time querer usá-lo numa forma de showcase, de demonstração ali, para atrair eventuais propostas de troca. Ficou esse zoom, zoom, zoom. O Josh McDaniels depois deu entrevista falando que no time dele, running back tem que jogar mesmo na pré-season, porque tem que acostumar o corpo com os tackles, que é muito difícil reproduzir essa carga nos treinamentos, e disse que não tem interesse em trocar o Josh Jacobs. Só que a experiência nos mostra que quando o cara fala que não tem interesse em trocar, não significa que ele não tenha. Ele pode estar querendo só aumentar o valor que ele tem a receber com essa eventual troca. Enfim, o que vocês acharam dessa polêmica? E mais alguma coisa digna de nota desse primeiro jogo de pré-season, ou foi só aquilo que a gente falou na abertura mesmo? Essa aí é a famosa polêmica de orelhudo, né, Ticas? Fez showcase do cara para vender, não sei o quê. É a situação que não tinha como as pessoas não reclamarem, né? Se bota o cara para jogar, eles não estão querendo usar ele não, estão querendo passar para frente. Se não bota o cara para jogar, a gente queria ver o Jacob jogando e não botou o cara para jogar. Vamos ver se ele tá bom mesmo, deve estar lesionado, por isso que não jogou. Então, assim, foi um prato cheio pra galera que gosta de achar pelo em ovo. Mas para mim não teve nada demais, jogou o que tinha que jogar, era isso mesmo. E eu concordo com o argumento do head coach. Não tem como você repetir o mesmo nível de intensidade quando você treina com o cara do seu time e quando você treina, você tá num jogo mesmo, né? Não tem como. Tanto é que, não no mundo da NFL, né? Mas no mundo do FABR é muito comum ter amistoso entre time. Porque às vezes um time não tá jogando campeonato, o time às vezes está começando, está voltando, né, e tal.
e não vai participar de nenhum campeonato, ele sempre marca um amistoso com algum outro time lá para frente para poder exatamente ter essa experiência de, não, pô, vamos dar um teco mesmo, vamos jogar contra outro time, vamos sentir ali na hora do jogo como que é a velocidade e a intensidade do jogo real, entendeu? Então, achei só o pessoal querendo arrumar pano para manga para discutir aí esse jogo, que vamos combinar, foi bem xixelento. Eu acho que o running back, aliás, o corpo de running backs tem que ficar em campo o máximo possível. E você não sabe que hora que vai precisar de todos eles, né? Porque o titular pode machucar na primeira rodada. Então, você tem que manter, principalmente os RBs, muito azeitados. Ali um wide receiver, já que não vai estar com o quarterback titular, nem tanto assim não, mas running back realmente eu concordo com o McDaniels. Eu vou destacar duas outras coisas. Primeiro, os capacetes novos, né? Pela primeira vez a gente está vendo os capacetes novos em ação, e é muito estranho não ver a face mask completa ali em cima, né? Dos capacetes da Rudel, eu acho que é da Rudel, que são esses novos que só tem aqui a proteção embaixo e em cima eles já fazem parte do capacete um pouco maior. Ficou bem estranho. Alguns que tem aquela viseira de plexiglass, né, que é do transparente, até fica um pouco menos estranho, porque aí você vê que não consegue chegar, mas nos outros ali parece que a mão do adversário vai no olho do jogador, de qualquer maneira, por cima. E o desempenho do glorioso Jared Stidham, hein? Teve até corridinha para TD, rapaz. Ele desfilou toda a malemolência, toda a sua vitalidade ali, garantindo o posto de reserva do Derek Carr. Que beleza. Eu não compro essa história do McDaniels, não. Por dois motivos. Primeiro, é um sistema de ataque novo, os caras têm que jogarem para acostumarem com o sistema. Beleza, então tinha que jogar o Derek Carr, o Davante Adams e o Darren Waller também. O Josh Jacobs, como running back ali, ele é a primeira prateleira. É lógico que ele não é astro igual os outros três. Não é tão diferenciado igual os outros três. Mas também é titularzaço, é talentoso. Então já não compro por aí. Tem que pegar o ataque. Pô, me ajuda aí. E outra, nenhum time coloca um running back titular em pré-season pra jogar 2 quartos inteiros até mais. Nenhum time na NFL inteira. Nem o Patriots, que é a escola do McDaniels. Apesar de que no Patriots é mais difícil, porque lá não tem muito running back titular, é sempre comitê. Então os caras acabam revezando ali. Mas você vê, o Jacobs fez campanhas inteiras fazendo 3 downs. Mais de 2 períodos, eu acho, de tempo total em campo. Então não comprei, não. Eu acho que tem alguma coisa de bastidor aí, pode vir alguma troquinha. O negócio é que se não tiver lesão, agora que os times já estão na fase de training camp, pode ser que não tenha proposta. Daqui a pouco a gente vai falar de mais um running back aí e sobre proposta de eventual troca. Mas eu acho que agora o mercado só se movimenta em caso de alguma lesão grave, um time perdeu uma peça importante, aí sim ele vai querer dispor de picks futuras para trazer alguém. Fora isso, não. Quem tinha que trocar já foi trocado. O Marco também não conseguiu assistir até o final, não. Ninguém consegue, Marco. Esse jogo aí, ele é complicado. Como esperado, a NFL apelou sobre a recomendação da árbitra Sue Robson de suspender o Deshaun Watson por 6 jogos. Porém, ainda não foi divulgada qual será a punição definitiva. Então, resumindo, vamos relembrar um pouquinho desse processo. A Liga, a própria NFL, contratou uma juíza para arbitrar a disputa. Essa juíza que determinou 6 jogos. Aí a mesma Liga, a mesma NFL, apelou dessa decisão. Ela vai querer aumentar essa punição. Quem que vai receber esse apelo? Quem que vai estudar essa apelação? Alguém que a própria Liga também designou. Algum executivo da própria NFL. E quem que vai dar a palavra final sobre o período de suspensão de Deshaun Watson? O comissário dessa mesma Liga. É complicado. A gente aqui no Brasil, a gente está acostumado com burocracia. Mas essa aí eu confesso que me pega um pouco. Esse processo está todo registrado no acordo coletivo de trabalho, a associação de jogadores aceitou, mas quando você para colocar assim em pratos limpos, é um pouco esquisito. Na imprensa, o pessoal tem apostado que a NFL vai aumentar para um mínimo de 10 jogos, que ela não ia ter esse trabalho todo para aumentar só para 8. Então é no mínimo 10, talvez 12, talvez o ano inteiro. E aí na esteira dessa espera, o Cleveland Browns ainda sem saber muito o que fazer, o Kareem Hunt pediu para ser trocado. Decidiu fazer o hold-in. O que é o hold-in? Tá lá no centro de treinamento, ele faz uma musculação, ele faz um drillzinho ou outro. 11 contra 11. Não vou fazer. Não quero machucar. Quero ser trocado. Aí os Browns viraram e falaram assim,
Ô Hunt, quer fazer greve? Pode fazer, não tem problema não. Não quiser jogar, a gente vai descontando seu salário aí, o valor proporcional que você tinha que receber a cada jogo. O nosso carregador de piano é o Nick Chubb mesmo. A gente não tem interesse de pagar mais. Não tem proposta de troca pra você. Se você quiser fazer greve, você tá no seu direito, você pode fazer, tome as suas medidas, a gente vai tomar as nossas medidas cabíveis também e segue o jogo. Aí passou 2 dias, o Hunt simplesmente desistiu. Voltou a treinar, participou de todos os drills, 11 contra 11, tá lá, falou, já que não tem jeito, tô aqui mesmo, tô agarrado, vou ficar aqui, vou treinar pelo menos pra me preparar pra temporada. Essa altura do campeonato, aí volta o que a gente comentou sobre Josh Jacobs. Vocês acham que algum time teria interesse de trazer o Hunt pra ser running back 1, já que provavelmente ele acha que como ele tem o Chubb na frente dele lá nos Browns, ele é subaproveitado, que ele pode jogar mais, nos Chiefs ele jogava mais, antes de toda a polêmica que ele teve com a justiça e tudo. Vocês acham que algum time poderia levar o Hunt para ser running back 1, pagando um salário muito maior do que o dos Browns? Olha, esse demônio aí tinha que estar, graças a Deus que ele tá na liga. Ele não foi expulso, porque a cadeia é o lugar dele. Porque, pelo que ele fez, ele era para estar preso. Então, esse aí tem que dar, aliás, a mão pro céu que o Browns quis ele. Porque ele foi expulso, escorraçado lá de Kansas, né, no meio de uma temporada vitoriosa, no meio de uma campanha para Super Bowl, ele estragou completamente a vida dele e ele não tem esse talento todo que ele acha que ele tem. Eu tô vendo vídeo direto aí do Nick Chubb agachando com 277 quilos nas costas, fazendo 2 repetições, cara. Aliás, Wallace, ele teve uma temporada muito boa, fantástica nos Chiefs antes da treta toda. Só que isso já tem o quê? 5 anos, 6 anos? Sim, Então, tem que colocar na conta do que ele tá pedindo e da capacidade que ele acha que ele tem, esses anos a mais aí, porque running back a gente sabe que gasta, né? Gasta rápido. Então ele já não tá, ele não é nenhum Frank Gore, né, na vida, porque esse cara é fenômeno, né? O Frank Gore jogou até outro dia. Então, o Hunt tem que enfiar a violinha no saco e se contentar ali com o que o Cleveland Browns vai propor para ele. E o Browns também só deu esse checkmate porque sabe que é o Chubb que é o cara mesmo e que o Hunt pode fazer o que ele quiser da vida. Eu torço para que o Hunt se revolte mesmo, brigue com alguém lá e seja suspenso e não seja trocado. Desejo todo mal para esse cara aí. Esse cara é um dos bandidos da NFL. Eu não tenho nenhuma peninha dele. Agora, falando um pouquinho sobre a burocracia do Watson lá, é meio maluco, né? Porque os caras contrataram a juíza para poder arbitrar um negócio que era meio em dúvida, meio cinza, e agora quem vai decidir mesmo é o comissário. Era melhor não ter contratado a mulher, era só o comissário canetar. Eu vou de trás para frente. Eu até entendo esse lance aí da NFL, eu acho que a função, o sistema que eles criaram era para acontecer isso mesmo. Traz alguém que vai ler, alguém isento, que vai ler a regra e vai julgar de acordo com a regra. Essa pessoa vai dizer uma coisa: a gente acata ou não acata. Se a gente achar que deve acatar, a gente acata. Se a gente achar que não, a gente não acata, porque a gente não é obrigado. Ela é uma consultora, né? Então, assim, eu espero que dê muito mais do que isso, mas saber mesmo a gente não sabe, né? Eu gostaria que fosse no mínimo a temporada inteira, mas eu acho muito difícil. Então, qualquer coisa para mim aí acima de 12 jogos, eu já acho que vai ser lucro. Sobre o Kareem Hunt, eu acho que tem muitos lugares onde ele pode parar, tá? Muitos lugares onde ele pode parar. Por quê? Porque tem muitos times que têm um bom corpo de running backs, só que é um corpo de running backs número 2. Eles não têm aquele cara, o running backzão. Eles têm tipo o da penitenciária de Rikers, a penitenciária de Mid-Ohio, esses times aí são... O seu próprio Miami Dolphins é um caso desse, sim. Você é doido, filho, a gente tem 4 número 2. RB1. 4 RB1. Número 2. Vocês não colocaram pica das galáxias. Tem 4-2 que fazem um trabalho legal, que podem rotacionar e rotacionando vão dar mais do que ajuda aí pro Tua, mas aquele cara umzão que você fala assim, valendo playoffs, 3ª-2, dá na mão de quem? Raheem Mostert, só que ele vai machucar. Só teve os opções por causa disso. Então, assim, você não tem um cara de confiança. Então, eu acho que o Dolphins é um lugar onde ele poderia parar. O Bills,
tá num frenesi de olhar mercado. E running back é uma posição que lá também não tem um cara umzão ali. E o Bills gosta, né? Desde os tempos lá do LeSean McCoy, eles não tem um cara assim, umzão consagrado para você curtir. E um terceiro lugar, cara, que eu tava pensando também, e aí eu fui dar uma olhada, tá mesmo na mesma situação, o Kareem Hunt pode voltar para casa também, cara. Ele pode voltar lá pro Chiefs. Porque o Chiefs também, o Edward Zelaire foi aquela alegria da galera do Fantasy no início, e depois foi só tristeza. Foi só decepção, né? Então, o Kareem Hunt já esteve lá, a comissão técnica já conhece, aquele nheco-nheco todo. Na época da confusão dele, ele estava lá, então claramente o Kansas City Chiefs não está muito preocupado com a ficha criminal do sujeito. Então, eu acho que esses 3 lugares poderiam ser lugares onde o Kareem Hunt vai parar. Como, obviamente, acontece direto aqui na NFL, etc., amanhã vai sair a notícia que o Kareem Hunt vai para algum lugar que não é nenhum desses 3 que eu falei. Mas tudo bem, faz parte. Acho que não, acho que ele vai ficar quietinho lá. 3 participações legais do Marco aqui no chat. Primeiro, existe uma teoria de que a NFL faz questão de colocar pelo menos 12 jogos de suspensão para o Watson. Por quê? Porque o confronto dos Browns na semana 12 é justamente o Houston Texans. Então você imagina aquele pré-jogo, aquele pós-jogo, relembrando a história inteira desse 1 ano e meio, quase 2 anos, desde que começaram os processos contra o Watson. A NFL vai querer evitar. É lógico que isso vai ser citado, mas ele jogando em campo é uma coisa, ele fora de campo é outra. Segunda coisa, tá rolando, já rolou na verdade hoje, a reunião dos donos, sem o dono do Miami, porque ele tá suspenso, obviamente, Stephen Ross não foi, mas a reunião do colegiado, dos donos das franquias, dos bilionários lá, para bater o martelo e assinar que realmente eles aprovam o Robbie Walton como novo dono majoritário do Denver Broncos. Obviamente todo mundo aceitou, tá tudo bem. O Goodell foi dar entrevista coletiva depois, perguntaram, Goodell, por que você quer aumentar a suspensão do Sean Watson? O Goodell respondeu, porque temos provas de que ele tem comportamento de predador, não demonstrou arrependimento, as evidências provam que ele precisa ser punido mais severamente. Aí concordo, então não precisava da árbitra, porque as evidências estão aí desde antes da investigação da Sue Robson. Outra coisa que o Marco pontuou aqui, na verdade uma pergunta. O próprio Stefanski falou que tem interesse em usar o Deshaun Watson na pré-temporada. Ele pode? Pode. A punição só vale para jogos de temporada regular. Ele não está suspenso do centro de treinamento, ele não está impedido de frequentar o CT dos Browns até o início da temporada. Começou o ritmo de preparação. Para a semana 1, ele não pode estar lá. Mas esse ritmo de training camp, até o corte final do roster, ele pode participar, inclusive ele pode jogar pré-temporada. Eu acho que não faz sentido nenhum. Nem esportivamente, porque não vai estar jogando com os titulares, não vai estar preparando por uma punição que pode vir daqui a 12 semanas. Não faz sentido o cara jogar para pegar ritmo nem nada. Esses 2 anos que ele está praticamente parado, não é 1 ou 2 jogos de pré-temporada que ele vai jogar 2 quartos que vão tirar a ferrugem dele. E a gente sabe que a torcida está dividida. Eu acho que o Deshaun Watson é sim financeiramente interessante para os Browns. Eu acho que tem gente que não iria assistir um jogo de pré-temporada em casa, em Cleveland, se o Watson não jogasse e queria caso ele jogasse. Então, como a gente sabe que o dinheiro ainda manda nessa situação, independente da tensão negativa, os caras querem o tic-tim, eles querem encher o estádio. Eu acho que nesse sentido, nesse critério, se tiver a oportunidade dele jogar a pré-temporada e se os advogados do Watson não se oporem, eu acho que ele vai jogar sim. Seria só pelo dinheiro e é bom eles mandarem o Watson embora rápido, né? Em setembro tem lá uma convenção de profissionais de massagem em Cleveland. Pois é, parece meme. Tem umas notícias que passam na timeline, quando a gente acha que é aquelas páginas de sacanagem. Aí a gente foi ver os Balsac da vida. Aí quando a gente vai ver, não, é verdade. Conferência Nacional de Terapeutas, né, massagistas em Cleveland. Falando em franquia disfuncional, depois de ficar afastado por lesão, aonde? Na corda do presunto, como diz o nosso Oli, o Marquise Brown, Hollywood Brown, estava todo feliz que ia poder voltar a treinar. Se empolgou tanto para o seu primeiro dia de treino na volta, que ele foi pego dirigindo para o CT dos Cardinals às 7 da manhã, a 85 milhas por hora, numa via em que a velocidade máxima é de 65. Se for
fazer a conversão para quilômetros por hora aí, seria 100 e pouco, 105, 106, ele passou a 140 e tantos. Ele foi preso, liberado na sequência, após pagar fiança, vai ter que se apresentar ao juiz, provavelmente pagar umas cestas básicas, prestar um serviço comunitário. Já o técnico de running backs do Cardinals, o James Sexton, aguarda em liberdade, mas também já foi afastado do time. O julgamento de 2 acusações de agressão a mulheres, ocorridas em maio. Então você imagina, isso é só as notícias da semana. Ainda tem o DeAndre Hopkins, que está suspenso por doping, e um quarterback que não quer assistir vídeo dos adversários para ficar jogando videogame. Tá formada a receita do fracasso do Arizona Cardinals em 2022, né, Magal? Esse vestiário tá maneiro, hein? Não começou nem o ano, tá maneiro. Deixo aqui os meus votos de oremos, de melhoras, de seguro na mão de Deus e vai, para minha grande amiga Bárbara, única torcedora registrada do Arizona Cardinals no Brasil. Porque olha, cara, a gente já sabe, isso aí não é segredo para ninguém. Quando começa com o vestiário bagunçado assim, dificilmente o ano vai bem. Dificilmente. Então, já podemos considerar o Arizona Cardinals aí para brigar no máximo pela Sula. Libertadores ele não pega não. E aproveitando a onda aqui, como a gente detesta passarinho vermelho eu detesto sempre, mas assim, até pelo menos dia 4, a gente não quer passarinhos vermelhos por aqui, né? Então a gente deseja todo azar pro Arizona Cardinals, tô brincando. Eu queria muito ver o Kyler Murray fazer aquela temporada que a gente tá esperando dele há 2 anos, sei lá, a formiga atômica lá detonando todo mundo, né? Com a conexão com o Hollywood Brown, né? O AJ Green já mais pra lá do que pra cá, mas ainda recebendo as bolinhas, mas parece que azedou o caldo lá de vez, e nem é por conta de contusão, né? A gente não tá vendo as notícias habituais de training camp, que começa a machucar, começa a fazer hold-in, hold-out, né? Não, é só coisa extracampo, é só NFL, etc. Então o bicho tá pegando lá pro Cardinals, eu acho que já tombou o caminhão de esterco. É o que a gente fala, jogador preso, dirigindo em alta velocidade, ou dirigindo bêbado, praticamente não é mais notícia pra gente, porque toda semana tem pelo menos um. Né? Hoje quem foi preso por dirigir sob uso de substância foi o Marshall Lynch, lá em Las Vegas. Então, isso é notícia cotidiana. E os caras... com esse papo mesmo, né? O pessoal lá nos Estados Unidos tá tentando proibir Skittles, rapaz. De ser comercializado. Não era esse tipo de substância, não. Era outro tipo. Ok. Desculpa. E os caras são imunes ao aprendizado mesmo. O Marco cita aqui o caso do Ruggs. Acabou com a carreira dele ano passado, porque dirigindo bêbado, matou uma inocente num outro carro, que explodiu quando ele bateu na traseira a altíssima velocidade. Acabou a carreira do cara, um cara talentoso. E os caras continuam acelerando, bebendo, dirigindo, imunes ao aprendizado, sabendo que a cada esquina eles podem colocar tudo a perder. Mas não tem jeito, é o que a gente fala. Franquias disfuncionais, essas notícias tendem a acontecer com mais frequência. Agora as rapidinhas do training camp, hein? Primeiro, nosso giro pelo departamento médico. As últimas notícias sobre lesões. Para começar, 2 leves, que assustaram, mas que depois de melhor avaliadas, a gente viu que foram só um susto. O Mike Evans também sentiu a corda do presunto posterior da coxa, mas foi só um incômodo, não preocupa. Para a estreia da temporada regular, não deve, não sei se estava planejando jogar alguma parte da pré-temporada, não deve jogar para se preservar. E o Jameis Winston, um otimismo rolando lá para lá do Saints, todos os repórteres que vão lá cobrir o training camp estão muito animados com o que eles estão vendo com a nova gestão, sem o Sean Payton, estão falando que o time é muito talentoso, está bem treinado e que pode surpreender. Aí o James Winston, que também tem um histórico de lesão bem complicado, torceu de leve o tornozelo. Foi avaliado. Foi na bola de pilates ou foi no campo? Não, e dessa vez foi no campo mesmo. E aí foi avaliado, parece que é uma questão de dias para ele voltar a treinar de maneira integral. Agora as mais graves. O Mekhi Becton, que é o right tackle dos Jets, metido a ser polemiquinho, fica usando camisa escrito bust, com as críticas que a imprensa fez a ele enumeradas para dar a entrevista coletiva e tal. Provavelmente ele tá fora da temporada com uma fratura na rótula. Vai ser melhor avaliado amanhã, na quarta-feira,
mas o próprio Robert Saleh deu entrevista dizendo que não acredita que ele terá condições de jogar essa temporada. Como diz o nosso coach Batata, esse aí, se não perder pelo menos uns 25 quilinhos, não vai conseguir ficar em campo, porque não dá, tá muito pesado e já tem um histórico de lesão aí complicadíssimo, mesmo no college. E outro que continua preocupando, e aí é onde a gente joga confete nós mesmos. Você ouviu primeiro aqui, eu tenho certeza. O NFL Etc. trouxe que o Matthew Stafford não tratou direito a lesão no ombro durante... na verdade, nem é ombro, né? É cotovelo. Durante a off-season. Infiltrou, não resolveu, começou snaps limitados. E agora tá todo mundo falando. É mais grave do que parece, bicho tá pegando. Começou a ter uma nuvem ainda mais pesada de preocupação lá pro lado do Los Angeles Rams, Wallace. Essa contusão do Stafford, a gente já falou aqui que é numa região complicadíssima do corpo e já era para ter... Terminou o Super Bowl, meu querido. Entra na faca e vão embora para a próxima temporada. Que era essa a dinâmica da lesão. Se já vem incomodando, isso só vai piorar. Se ele podia ter duvidado e batido um fio lá pro Big Ben Roethlisberger. Perguntado para ele, e aí? Como é que é esse negócio aí? Vai melhorar? Ele falou assim, não vai melhorar não, filho. Pra sempre você vai sofrer com o cotovelo aí, então entra na faca de uma vez. Mas é aquele negócio, né? O jogador, às vezes, tem opiniões diferentes, ele quer tentar até o último limite da dor que ele sente, e agora a dor já não é mais quando ele faz o movimento, é a dor constante no cotovelo. Então, e aí vai infiltrando, quanto mais corticoide você usa para poder jogar, mais você vai precisar para jogar de novo, para cortar a dor. Então, não tem tratamento fácil. E agora já está em cima da temporada. Não dá para poder operar agora. Ou ele vai jogar a temporada inteira com dor limitado, ou então o Los Angeles está preparando um movimento aí por um Jimmy Garoppolo da vida, algum backup de peso, porque vai sentir que vai estourar o Matthew Stafford durante a temporada. Agora, é difícil, né, cara? Você ter uma temporada pro Super Bowl, saber que pode ter outras temporadas tão boas quanto, né? Pelo menos uma sequência, um back-to-back, né? E aí, por conta de dúvida e dessa coisa que eu não consigo conceber nos Estados Unidos, que é a hiperinformação e gerar falta de informação, você vê um cara talentoso igual o Stafford cair. Esse negócio do Becton é o seguinte, cara. Ou ele troca de posição, sai de tackle, vai para guard, e aí ele precisa se mexer menos, tem uma dinâmica diferente de posição, ou então é isso que você falou, cara. Ele tem que emagrecer e levar a sério a profissão dele, porque ele depende do corpo dele, senão é fora da NFL. Não tem como, cara. Não tem joelho que aguente isso aí, velho. Não tem como. O cara desse peso e tendo que se movimentar, e às vezes a gente olha assim, muito com olhar de torcedor, e acho que o cara fica parado ali e só empurra o cara. Não, cara, o guarde até que um pouco mais. Mas o tackle, ele se movimenta muito, cara. Ele exige muito do joelho, ele faz movimentos muito rápidos. E se você for acompanhar aí em rede social, seguir alguns tackles que você gosta e ver os treinamentos do cara, você vai ver que os caras são muito rápidos pro tamanho que eles têm. A velocidade com que eles dão um passo atrás, é só você imaginar o seguinte, um tackle que vai jogar contra um Nick Bosa, por exemplo, ele tem que conseguir dar 2 passos para trás a tempo de pegar o Nick Bosa que está saindo correndo de frente, pô. Então o cara não pode ser lento, senão o Nick Bosa ia passar correndo em volta dele o tempo todo. Então é uma situação difícil. E o Matthew Stafford, cara, eu fico realmente chateado. Apesar dos pesares. Apesar dele ter... Eu não esqueci, Matthew Stafford, daquela safadeza que você fez com a fotógrafa que caiu. Tá? Eu não esqueci, não. Eu lembro daquele vídeo, tá gravado aqui na minha cabeça. Ó. A mulher caindo, ele olhou e opa, virou as costas e foi embora. E os outros que foram lá ajudar a mulher. Tá? Então, isso aqui tá anotado aqui no meu cadernetinha. Tá? Tá anotado aqui. Mas é uma pena o cara tá jogando tão bem e tá sofrendo com lesão assim. Né? Mas verdade seja dita, ele, na entrevista dele, foi infinitamente mais sincero, mais direto e objetivo que o Sean McVay. O Sean McVay tem sido perguntado sobre a lesão desde o início do training camp. Aquele jeito dele de estar sempre, aquele otimismo exagerado, aquele otimismo forçado, ele tá assim, não,
isso aí estava previsto, é dia a dia, e ele tá tratando, e tá tudo dentro do planejamento, os snaps limitados. Aí o Matt Stafford falou, realmente, tá me incomodando, tá doendo, não me atrapalha lançar, mas me causa dor. O pessoal tá falando que é lesão típica de arremessador de beisebol. Eu não jogo beisebol, eu jogo futebol, então é uma lesão de futebol mesmo, de lançar, e vamos ver o que vai dar. Então, essa sinceridade dele, eu acho que foi o que deu o estalo mesmo na galera de perceber a gravidade. Porque se fica só no McVay, é aquela coisa, não, tá tudo bem, Então, mérito pro Matt Stafford de não ficar de conversar, né, de ser sincero e objetivo, ó, tá doendo, a lesão tá rolando, vamos ver se recupera a tempo. Gostei. Agora, realmente, deixar a fotógrafa lá estatelada no chão sem se mover, pesa contra, mas tava bebaço também, comemorando lá o anel. Difícil julgar, né? Difícil julgar. Todo mundo faz uma lenhazinha, bêbado, calcula mal a repercussão das coisas. Enfim. Agora, Wallace, a especulação do Jimmy Garoppolo nessa dúvida se o Stafford vai ter condição de jogar a temporada inteira em alto nível ou não, eu também ouvi no Saints. Saiu a notícia de Jameis Winston. Torceu o tornozelo. Ih, esse cara é de vida, ele não vai dar conta. Ele vai machucar. E aí, o Taysom Hill agora, ele é tight end, voltou a ser tight end. O reserva lá que tá agora é o Andy Dalton. Rapaz, de repente o Garoppolo pode ficar mais bonito do que ele já é, hein? Eu ouvi essa explicação aí. Vamos ver. Já tem 2 concorrentes sérios aí se o Winston realmente se machucar. Mas teve uns passes lá em Nova York lá também, que o pessoal começou a falar, ih, ó, Jimmy Garoppolo tá aí no mercado aí, vamos lá. Ouvi essa também. Vamos passar até para essa repercussão, que aí agora é a repercussão das tretinhas do training camp. Ouvimos muitos reportes de diferentes canais, diferentes jornalistas falando mal de 3 quarterbacks e do desempenho desses 3 quarterbacks em dias específicos do training camp. Quem são eles? Nosso Mitchell Trubisky, Kubrusli, eu tenho certeza que ele Isso é intriga da oposição. Isso aí é coisa de podcast que não gosta da diversão, não quer ver a dança do Boys Kubrusli. Isso é intriga da oposição. Trubisky, semana 1 nos Steelers. Tenho certeza que ele estava só num dia ruim, acontece com todo mundo, é normal, vai se recuperar, não vai ser nada. Mac Jones foi muito criticado com desempenho num treino aí durante o final de semana. Também não acho que seja preocupante, é do jogo, um dia o cara acorda com o pé esquerdo, a defesa tá com sangue no olho, o cara vai mal, tá? Agora o outro é justamente quem? O Daniel Jones. O Daniel Jones preocupa um pouco mais, por quê? Porque ele joga num time que começou a brigar quando não podia nem usar pad. Lá no minicamp, lá no meio das OTAs, os caras estavam só passando jogada, ataque contra defesa, posição no campo, e os caras conseguiram sair na mão. Ontem, na segunda-feira, teve aquela jogada, o running back baixou o ombro, bateu no DL, o cara não gostou, aí um foi pra cima do outro, todo mundo deixar disso. Os técnicos de posição entraram na briga. Um técnico meteu a mão nos peitos do jogador, do outro técnico, o outro cara foi tirar satisfação. Então o Daniel Jones preocupa mais, por quê? Porque joga no nosso New York Football Giants. É só sensacionalismo de training camp, ô Magal? Ou uma pontinha de preocupação já pode ter com esses reportes? Cara, vamos lá. O Trubisky, ele tá ali mais pela galhofa, né? Ele não tá lá porque ele é um QB brilhante. Então, eu acho meio chovendo molhado. Ó, o Trubisky está lançando mal aqui. Sim, gente. Tem alguém surpreso aqui? Acho que não. O Mac Jones me surpreende um pouco. Mas eu nunca viro as costas para o Bill Belichick. Nunca. Bill Belichick é sempre você encostado na parede aqui, ó, olhando no olho dele, porque ele é sorrateiro, ele é furtivo. Então, pode ter jogado bola mal de outro? Pode. O Belichick cortou ele? Botou de reserva? Não. Então eu estou sossegado. Vai jogar bem, tá tudo certo. O que me preocupa no Giants não é o Daniel Jones. O que me preocupa no Giants é a indisciplina. Uma briguinha ou outra no training camp é uma coisa comum. Aconteceu em vários times aí, até no Bills, a gente comentou aqui semana passada. Acho que dá pra dizer que em todos, né, Magal? Pelo menos uma em cada time rolou. Cara, é muito difícil, cara, porque você imagina,
Tá todo mundo treinando, mas não tá todo mundo contratado. Tem gente ali que vai ser cortado. Tem gente ali que vai chegar aqueles momentos maravilhosos que aparecem no Hard Knocks. Tem gente que vai ser chamado lá na sala da CT para falar, cara, vai embora. E a gente já viu, quem já assistiu Hard Knocks aí já viu, cara. Avisa que o cara vai embora, e aí, meu filho, larga suas coisas aí no armário, pega suas trouxas, sua escova de dente, tchau, muito obrigado. E aí o cara ralou ali o training camp inteiro e ele tá na porta da rua com a temporada começando e ele vai fazer o quê? É muito difícil, assim, é muito difícil. Fazendo uma comparação, é como se você chegasse para um professor, assim, e quando fosse começar o semestre, você fala assim, não, você não vai dar aula aqui, não. Que o cara, não é que só ele saiu daquela instituição, mas ele vai dar aula onde? Porque já está todo mundo acertado, já está todo mundo com seus jogadores aí na mão já. Dessa galera toda que é cortada, tem um ou outro aí que se salva e acaba sendo pescado. Mas a maioria, meu filho, é rua. É rua. É preparar o currículo. Então, eu fico preocupado porque, apesar de a gente esperar um certo nível de intensidade no treino, porque o cara está lá literalmente brigando pelo emprego dele, me preocupa porque lá na época do Joe Judge era a mesma coisa. Ele chegou, ele falou que ele ia acontecer, que ia disciplinar, que o bagulho era outro. Foi super indisciplinado nessa época e a gente viu o resultado disso culminando naquele maravilhoso QB sneak numa terceira de costas para a parede. Então, me assusta um pouco que com uma comissão técnica nova continue tendo esse problema de indisciplina. Eu adoraria, mas isso obviamente não vai acontecer, eu adoraria que alguém fosse cortado de uma vez. Tipo assim, não, quem que arrumou confusão ali? Ah, foi o Sebastião ali, ó, corta. Não, mas tem tempo, corta. Manda, entrega a jersey, entrega os equipamentos, pode ir embora para casa. Porque já manda o recado para todo mundo, entendeu? Só que esse recado não está sendo mandado. Então me preocupa. Provavelmente, se continuar assim, pode ser mais um ano típico do Giants, né? Muito xingamento, muita dor de cabeça, muita raiva. Mas vamos lá, vamos junto. O negócio desse caso do Giants é a comissão técnica ter entrado no negócio, né? Os caras brigarem lá, beleza. Agora, quem tá de fora tem que acalmar, né? Se não vai acalmar, deixa a porrada romper, mas pelo menos não pode entrar no meio, né? Não pode entrar no meio para poder botar fogo na confusão. Esse troço do Mac Jones treinar mal, isso é óbvia armação do Bill Belichick, essa raposa velha aí. E o Trubisky, o nível dele é normal, mas agora me preocupa, o pessoal tá cogitando o Mason Rudolph para poder começar. Então, isso aí não pode, vai estragar a nossa temporada, não vai ter dancinha, então, sem Rudolph como titular lá nos Steelers. E o Daniel Jones, pelo passe que foi reprisado e aventado, ele não tinha ninguém nem no mesmo CEP que ele mandou a bola. Então, a gente vê que o entrosamento lá em Nova York está muito bom na briga, porque dentro de campo tá difícil. Só para fazer justiça ao nosso critério da NFL, etc. A gente não fica pegando jornalista de Twitter que fala fulaninho foi mal hoje no treino e trazendo para cá. Esses 3 casos foram casos que repercutiram muito, jornalistas diferentes, eu reitero. Um que estava lá nos Patriots falou que foi o pior dia de treino de um ataque no training camp que ele já viu em 30 e tantos anos que ele cobre o New England. Teve um cara que usou esses termos. O que foi lá em Pittsburgh, parece que ele contabilizou 5 passes completos e 23 tentativas do Trubisky no drill com o primeiro time. E o do Daniel Jones, acho que foi uma parada de 4 em 16 tentativas. Então, foram coisas que chamaram atenção. Porque não adianta você ficar pegando um dia de training camp e extrapolando para fazer notícia. Esses casos repercutiram mais porque realmente chamaram mais a atenção. Vou só dar um contraponto aqui, Tix, porque, por exemplo, a defesa dos Steelers é muito boa. Então, você tem pressão no QB, tem secundária forte e estão jogando juntos há 2 temporadas pelo menos. A defesa do Patriots também melhorou e é a unidade que o Bill Belichick mais confia.
Então, esses dois casos aí podem ser por conta da defesa. Agora, o New York Giants está arrasado. A defesa do Giants não se... o Magal fica bravo, mas assim, a defesa do Giants não se destacou nos últimos anos para poder justificar um desempenho tão ruim do seu quarterback. Então, que tem a ver mais com próprio Daniel Jones. Né? Eu concordo, mas eu acho que a questão, nos Giants especificamente, é mais profunda que isso. Porque é a comissão técnica inteira nova. É o comando Brian Daboll, estreando aí como head coach lá nos Giants. Comissão inteira nova. E aí os técnicos de posição entram no meio da briga e saem na porrada junto. Então, a preocupação é um pouco mais profunda do que o desempenho em si. É o que o Magal falou. A questão de cultura do time, a nova cultura implantada, a nova comissão técnica foi contratada para mudar o rumo do time. E começa assim, essa coisa da indisciplina, do respeito ali. Como é que faz? Na hora de instalar mesmo o ataque, as jogadas de ataque, as jogadas de defesa. Complicado. Preocupante. Para terminar o Headlines, mais um name rights, hein? Lá em Cincinnati agora não tem mais o Paul Brown Stadium, agora é o Paycor Stadium. Os name rights vendidos para essa gloriosa empresa de recursos humanos. Não é o baque que a gente teve com o Heinz Field virando Acrisure. Mas Paul Brown é um dos caras mais importantes da história da NFL. Tem história em Cleveland, tem história em Cincinnati, é um nome super marcante. Quem comanda hoje o Cincinnati são os herdeiros do Paul Brown. E aí o Mike Brown, que é o filho e CEO lá dos Bengals, disse que o pai dele também aprovaria a mudança de nome. É o destino de todos os estados. É claro que não se compara a questão do carisma, mas o baque é bem menor do que o Heinz. Ele é menos identificado até porque o Bengals veio ficar bem agora na gestão de Joe Burrow já, né? Porque passou muito tempo aí esculachado de meio de tabela para baixo na liga. Mas mesmo assim a gente lamenta porque é mais um nome histórico que fica pelo caminho. O Paul Brown é um cara que a liga respeita e o nome é um ícone na liga. História em duas grandes franquias. Mas dinheiro, né, cara? Vamos repetir o Magal aqui, ó. Catim, caiu lá, já era. Já era. Então bora pro Treta na TL. Uma pergunta do Marco diretamente para o Magal. Magal, você assistiria ou ouviria um podcast do Aaron Rodgers com Daniel Alves? Nem junto, nem separado. Eu confesso que esse podcast que ele falou essas asneiras aí dessa semana, eu não tive condição de ouvir também, não. Esse feat aí é mais ou menos tão tóxico quanto o que o Rodgers consegue introduzir no seu próprio corpo. Na verdade, eu não ouvi um deles, porque ele participou de 2. Mas vamos recapitular. A gente jurou que não ia ficar dando palco pra esse maluco dançar. Cada hora ele vem com uma historinha, veio com a historinha da tatuagem, a gente passou batido. Tatuagem misteriosa, primeira tatuagem, com um significado muito profundo. Enfim, dessa vez não teve jeito. Porque depois de defender homeopatia contra a Covid, agora a onda dele é a ayahuasca. Segundo o próprio, a grande responsável pelos seus 2 MVPs consecutivos em 2020 e 2021. E também pela sua jornada de autoconhecimento, pelo exercício do auto-perdão, por destravar sentimentos e sensações que ele nunca havia experimentado. Sua primeira experiência com a erva foi em 2020, no Peru, e ele voltou a consumir agora nessa última off-season. Aí, como eu disse, ele deu 3 entrevistas falando sobre essa experiência que ele teve na vida. 2 podcasts, um eu ouvi, o outro não consegui. E também para o Peter King, um dos colunistas também mais respeitados e mais conhecidos da NFL. Então, outro dia foi a tatuagem enigmática. Agora tá falando de droga. Próximo passo vai ser o quê? Matar aula no cursinho pré-vestibular? Pra namorar? E tomar um porre na exposição? Tomando vinho canção? Ou sangue de boi? O Aaron Rodgers tá igual o Benjamin Button da NFL. Deve ter começado a treinar, a se dedicar ao esporte muito cedo e agora tá nessas vibes aí de quem não devia estar aos 38 anos de idade. O Wallace. Isso é só mais uma doideira desse mala que acha que, né, é autêntico, que redescobriu a vida, que a opinião dele é muito relevante, mesmo fora
do futebol americano? Ou pode ser uma pontinha de crise dos 40 batendo? O que você acha? Certamente é um pouco de crise dos 40, mas crise dos 40, por exemplo, para mim, bater um pouco depois foi virar jogador de futebol americano. Ele podia continuar. Para ele, se ele vai fazer o contrário de mim, então ele vai virar um bêbado sedentário. Mas eu não creio que ele vai fazer isso agora. Mas agora, falando sério, um pouquinho, cara, nada contra o pessoal do chá de trombeta, né, da Irmandade do Cipó, né? Galera aqui no Brasil é liberado, né? Se vocês sabem disso, é liberado. O ayahuasca, que tem essas outras demonizações, chá de trombeta e tal, pode ser usado em rituais religiosos, e a galera que relata experiências realmente muito autodeterminantes e de autodescobrimento muito fantásticas. Agora, para um cara que tem quase 40 anos, que ainda não teve a oportunidade de fazer isso, o Rodgers até foi muito longe, né? Porque um cara que é atleta, que depende do corpo e da mente, né? Principalmente o quarterback tem que pensar muito, que ainda não tinha se autodescoberto dessa maneira, ele até foi muito longe, né? Agora ele acha que ele é o famoso Henry Sobel da NFL. Você pode escutar ele para todos os assuntos, né? Ele pode falar de física nuclear, pode falar de NFL, pode falar de homeopatia. E só para poder me isentar aqui na homeopatia, eu já falei isso algumas vezes aqui. Eu não posso falar que a homeopatia não funciona, que para mim pessoalmente funcionou. Então, curou minha sinusite e tal. Eu não posso falar que, pela minha experiência anedotal, eu não posso descartar completamente. Mas eu sei que contra a Covid não serve, gente. Então, devagar com esse andor aí, né? Não vamos levar tudo que o Rodgers fala a sério. Além disso, você fica aqui no NFL, etc., toda semana falando: gente, um abraço, a semana que vem, homeopatia é bom pra caralho, não se esqueçam, vão tomar bolinha homeopática. A questão do Rodgers não é o que ele faz. Quer tomar ayahuasca, ir no meio do mato, ficar doidão? Cara, eu acho super maneiro. Meu primo costuma fazer também, tá? Curte essa vibe. Mas não volta falando pra Deus e pro mundo, pra da pregação, todo mundo né? que passa na frente dele. Faz uma tatuagem e fica, nossa, olha aqui que tatuagem legal. É um enigma, gente, é muito profundo o significado da minha tatuagem. É muito profundo, mas eu não vou falar nada sobre isso pra vocês, não. Cara... É aquela coisa do cara não se levar tão a sério, né, Magal? A pessoa não pode se levar tão a sério. Se ela se leva tão a sério, tem uma coisa parafusamento. Alguém tá errado nessa história. É o se levar tão a sério e achar que a relevância dele... Eu não sei se isso também tem uma participação da forma como funcionam as redes sociais, a dinâmica de curtida e tal. O cara é extremamente relevante dentro de campo. É um dos melhores que a gente viu jogar. Não só a nossa geração, mesmo a galera antiga fala. O cara é diferenciado, ele tem o toque na bola diferente, ele tem uma leitura diferente, ele faz chover dentro de campo. Não significa que ele seja uma referência para falar de tratamento de Covid. Não significa que ele seja uma referência para falar sobre se redescobrir e se autoconhecer, sacou? Eu acho que é aí que fica essa coisa do cara se achar muito relevante pro mundo inteiro. Não, ele é relevante dentro de campo, do campo de futebol americano. Vou falar 3 coisas bem rapidinho. A primeira, eu não gosto muito dessa expressão crise dos 40, crise dos 30, que aí parece que o cara tem que ter uma idade certa para fazer isso. Se ele não fez isso naquela idade, ele está errado. Isso eu acho errado. Você faz o que você quiser na idade que você quiser. Você não pode ignorar certos fatos. Mas você faz o que quiser na idade que você quiser. Por exemplo, se você quiser sair todo final de semana, encher a cara igual um maluco, aos 40, vai lá, pode fazer. Você só não pode ignorar que você não tem o corpo de 20. E aí no dia seguinte, na semana seguinte, você vai estar arrebentado. Mas se você quiser fazer isso, você não causa mal pra ninguém. 2 semanas depois ele vai estar arrebentado. Alô, Expo Palma. Pois é. Agora, se você quer fazer isso e você vai arcar com as consequências de forma responsável, assim como o Ticas ali, ó, aqui, nossa senhora. Problema nenhum. E aí eu acho que as pessoas têm que olha lá, crise dos 40. Pô, isso deixa o cara. O segundo ponto eu vou ter que ser um pouco advogado do diabo, apesar que essa não é a minha área, tá? Mas tem muitos estudos em psicologia que trazem efeitos positivos do uso de ayahuasca
em tratamento de adição, né, de uso de drogas, de ansiedade, depressão. Tem pessoas que estudam isso muito a sério. E é uma das. De novo, né, eu não sou especialista nisso aí, não, tá? Apesar de ser psicólogo. Mas tem muitas pessoas muito sérias que estudam esse tipo de coisa e que têm achado resultados bem interessantes. Então amanhã eu vou tomar ayahuasca porque eu estou muito ansioso. Não, filho, não é assim que a ciência funciona. Mas a gente não pode achar que é tudo, eu adoro essa expressão em inglês, Chico, mumble jumble, que é tudo baboseira, que é tudo, né, converser. Não pode achar que é tudo mumble jumble e pronto, e jogar no lixo. Agora, o que realmente não dá, que é o meu terceiro e último e derradeiro ponto, não dá para o sujeito que é quarterback ficar criando toda essa confusão ao redor dele, que você vê que você nunca fala do principal. Ele está treinando? Como é que ele está no próximo ano? Ele acha que ele vai ganhar o Super Bowl? Como é que está o corpo de recebedores dele? O que ele vai fazer de diferente esse ano? Como que ele está se preparando? A gente nunca escuta ele falar de futebol. É tatuagem, é namorada divergente, é passeando no Havaí, tá tomando ayahuasca no Peru. Você nunca escuta falar dele pelas razões que você deveria escutar falar dele. Então, eu acho que o problema do Rodgers é um problema de foco. Ele fica trazendo o holofote para ele pelos motivos errados. Se ele quiser fazer isso ali, na baixa, tranquilo ali, sossegado, faz. Mas quando for aparecer, quando for usar a sua plataforma, use a sua plataforma para falar de coisas que você entende. Futebol, técnica, estratégia, tática, corpo de recebedores, chances do Green Bay esse ano, porque isso aí que interessa, pô. Entendeu? Concordo em parte. Vou ser bem rápido também, que a gente já tá com o avançado da hora para terminar a nossa pauta de hoje da NFL, etc. Se tivesse uma garantia de que a ayahuasca faria todo mundo voltar super pode crer, ia acabar o comportamento tóxico na NFL, podia fazer excursão pro Peru, ou podia importar do Peru um carregamento e dar pros caras semanalmente. Só que, do mesmo jeito que tem a jornada de se redescobrir, tomando, tem a bad trip também. Tem gente que desenvolve, toma uma vez só, desenvolve síndrome paranoica, fica alucinado, bate errada a onda e o cara não se livra dessa onda nunca mais. Então, é uma coisa tão subjetiva que não dá pra passar esse pano de que ele volta com essa palavra de amor, de que ele voltou outra pessoa, que vai acontecer com todo mundo. Cada um reage de um jeito. Uma galera perguntou pra NFL aqui, ó. O cara assumiu que ele tomou drogas, por mais que sejam naturais, mas são drogas, durante a off-season. Aí a NFL falou, não está na lista de substâncias proibidas que são pegas no doping, o cara pode tomar. Então, se tivesse garantia que ia voltar, todo mundo pode crer, ninguém ia ter mais comportamento tóxico, todo mundo não ia ficar brigando no training camp, não ia ficar se estapeando, ia jogar na moral, ia distribuir o amor, eu seria favorável. Eu só acho que essa garantia não existe para ele ficar propagando como, nossa, eu sou super relevante em mais esse tema. Eu sou o cara que conhece as terapias alternativas e vai trazer a verdade para vocês. Pode ser porque eu ainda tô saturado do comportamento dele sobre estar imunizado com homeopatia? Pode. Mas esse ranço eu vou levar para sempre. Esse ranço dele eu não vou largar nunca mais. Não, e corre a boca pequena que o corpo de recebedores do Green Bay tá tão ruim que só tomando drogas mesmo para poder voltar para a temporada desse ano. Mas diz que tem um moleque calouro que ninguém dava nada por ele, que é de round lá pra trás, quarto round, eu acho quinto round, que tá bom. Tal do Romeo Dobbs. Guarda esse nome. Pode ser que daqui a um tempo vocês falem, ó, eu vi a primeira vez no NFL, etc, hein, Romeo Dobbs. Diz que o cara é bom, hein. Eles dizem que não ligam para listas e rankings, mas não perdem uma oportunidade de tentar se vangloriar. Em entrevistas recentes, o Justin Jefferson diz que se considera melhor que o Cooper Kupp. O Ja'Marr Chase diz que é melhor que o Justin Jefferson. E o Cooper Kupp diz que nesse nível é normal todo mundo se achar o melhor. E todos concordaram que o melhor mesmo é o Davante Adams. Eu sei que dessa lista o seu voto é no Kupp, né, Wallace? Mas entre Justin Jefferson e Ja'Marr Chase, você fica com quem? Pela temporada passada, obviamente, o Justin Jefferson fez recepções mais importantes do que o Ja'Marr Chase. O Ja'Marr Chase foi mais longe, foi no Super Bowl. E porque tem um quarterback melhor, o Ja'Marr Chase está na frente. Para mim, apesar de ainda ser recente, né, recém-chegado na liga,
o Ja'Marr Chase, ele tem mais elementos para se confiar. Então, é muito isso, né, cara? O Davante Adams só não é o melhor recebedor da NFL porque o Derek Carr tá lançando para ele. E o Justin Jefferson, se ele tivesse um quarterback de verdade e não o rapaz do Vikings lá, ele seria muito melhor. Se ele for para um time que tiver um quarterback um dia, né, eu acho que eu dou meu voto para ele também. Mas de todos aí, eu acho que o Cooper Kupp é melhor do que eles somados. Mas essa conversa aí, eu só respeitaria se algum deles tivesse respondido no final da temporada, você me pergunta. Que esses converseiros de que eu sou melhor que você, que eu sou melhor que você, isso é muito sétima série, muito piu-piu pequeno. Tá? Eu sou muito melhor que você, eu fiz tanta jarda. Não, eu fiz tanta... Não, filho, aqui que é o melhor wide receiver? No final da temporada você me pergunta, eu vou mostrar em campo se eu sou o melhor ou não. Pronto, acabou. Esse aí que tinha ganhado meu voto. Agora, esse exercício que o Wallace falou, ele é interessante. Põe o Justin Jefferson pra jogar com o Joe Burrow e põe o Ja'Marr Chase pra jogar com o Kirk Cousins. Pra mim, o Justin Jefferson já tá na frente hoje com o Kirk Cousins. Imagina com o Joe Burrow. Então, o fiel da balança, o quarterback, faz muita diferença. Pra mim, o Justin Jefferson é melhor. Cooper Kupp teve tudo faz, gente. A OL também faz, ó. Ninguém falava em Cooper Kupp top 3 quando ele jogava com o Jared Goff. Há 2 anos atrás. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, já diria quem? Jô Soares. Pronto. Nossa homenagem ao glorioso Jô Soares. Agora o offensive tackle calouro do Saints, o Trevor Penning. Ele teve a manha de ser expulso do treino depois de cair na mão com os defensores pelo 3º dia consecutivo. Isso é mais uma linha no histórico, na ficha corrida, que já vem recheada desde o college. Ele já tem um histórico aí de ser treteiro. Aí com a palavra o nosso psicólogo residente. O Trevor Penning é apenas um cara super agressivo, num esporte que realmente incentiva esse tipo de comportamento e que ele precisa ter um comportamento agressivo para ser bem sucedido, ou realmente pela frequência, pelos momentos, pela circunstância, pelo contexto, 3 dias seguidos arrumando briga no primeiro training camp da carreira na NFL. Você acha que esse aí tem um parafusinho a menos mesmo na cachola? Claramente esse menino tem um édipo mal resolvido, tá projetando a violência que ele sente em relação aos pais e outras pessoas. Qualquer 15, 20 anos de terapia não resolve não, mas ajuda ele a lidar melhor com isso. Tava falando sério agora, cara. Ele tem um parafusinho a menos? Tem. Só que ter um parafusinho a menos ajuda muito na NFL. Então, se os caras souberem direcionar ele para esse parafusinho dele atuar a favor do time, vai ser maravilhoso, vai ser fantástico. Se eles deixarem esse parafuso correr solto, vai dar merda. Agora, ele tem potencial para ser um grande jogador? Isso aí sem dúvida tem, cara. E principalmente na posição dele, os caras que são bons costumam ter um parafusinho a menos mesmo, cara. Isso aí é padrão. Só antes de você falar a sua parte, Wallace, precisamos dar boa noite ao nosso glorioso Flávio Venâncio, que mais uma vez não está... Na verdade, está ao vivo agora na nossa gravação, direto do estádio do Maracanã. Só que ele está do lado errado. Ele está na torcida que ele não devia estar. Está na torcida que vai sair triste. Falou que está lá pra gente sair triste. Ele que é corintiano fanático, foi lá conferir a eliminação de perto do seu time para o nosso. E outro glorioso espectador e ouvinte do NFL, etc., espectador assíduo, que também está no Maracanã, mas esse do lado certo, é o nosso glorioso Pablo Bira. Então fica registrado o nosso abraço e valeu a participação, mesmo que rápida, direto das arquibancadas do Maraca, do Flávio Venâncio, apesar de ter participado do lado errado, né? Tá na torcida errada. O Bira também mandou mensagem que tá lá, só que o Bira tá do lado certo. Um abraço para vocês, meus queridos. O Bira não tá escutando nada disso que a gente tá falando e o Flávio provavelmente tá escutando tudo, porque tá com bem menos gente, né, do lado. Mas um abraço pros dois aí e, pô, traz um copo pra mim, alguém, por favor. Desse de plástico aí, do jogo. Agora, voltando aqui ao rapaz psicótico, quer dizer, não, psicopata, não, o cara que tem o parafuso a menos aí, do Saints. O problema disso, cara, é o seguinte, ele vai perdendo furinhos
e pode ser cortado, né? Às vezes se demonstrar agressividade, e como o meu técnico de linha sempre fala, intensidade é sempre bom, mas você tem que jogar com intensidade, agressividade, sem violência, mas com a cabeça, usando a cabeça. E isso não é usar a cabeça, né? Porque vocês viram os lances que o cara arrumou briga? É aquele empurrãozinho a mais depois da jogada, aquele puxão na jersey que não precisa ter. Ele sempre dá a pegadinha depois do apito, sempre. Então, mas isso tem, até no jogo tem. Mas depois você larga, dá um tapinha nas costas. Gostoso demais. Então, aí você dá um tapinha, depois você vai dar a pancadinha e tal, depois você dá um tapinha nas costas do pé do cara, aí o cara, aí, foi sem querer, não foi sem querer, joga a dúvida pro outro lado. Não espera o outro dar um soco pra você revidar, não. Já joga a dúvida pro outro lado. Dá uma briscadinha no peitinho, aí o cara vai ficar puto com você dá dois tapinhos no capacete dele. Aí ele fala, o cara tá sem gente boa, ele tava só no lance e tal. Joga a dúvida pro outro lado. Joga com inteligência, pô. Eu não tenho lugar de fala, né? Eu acho isso aí tudo uma bobeira danada, essas briguinhas. Mas como eu não tenho lugar de fala, aí depois fico mandando recadinho pro Batata aqui, ele fica mandando recadinho lá no Playcall, que ele falou que ia ter outro episódio essa semana, não teve. Então vou evitar. Ô, Ticas, vou contar uma pequena história aqui, rapidinho, que a gente já tá no finalmente. O rapaz no Rio me bateu num joelho, aí eu virei pra ele e falei assim, bate no outro, que o outro aqui tá ferrado, esse aqui é o bom. É isso aí. Mind games. Deixa eu mandar mais abraço aqui, porque faltou falar que junto do Pablo Bira, lá nas arquibancadas do lado certo do Maracanã, está o nosso glorioso Thiago Tropeiro, que também é ouvinte assíduo do NFL, etc., apesar de ser torcedor do New England Patriots, mas nem todo mundo é perfeito. E falando em nem todo mundo ser perfeito, quem chegou agora na nossa transmissão e também está concorrendo a uma camisa fantástica do JF Operadores é o Felipe Bertelli, que deixou o seguinte recado. Cheguei atrasado, um abraço, amigos. Só vim aqui para falar que Hurts e A.J. Brown estão voando no training camp e esse ano são 2 vitórias fora o show contra o New York Football Giants, que é direito a rap. Ih, rapaz, já saiu do sorteio aí, ó. Opa, que pena. Ele esqueceu que quem vai coordenar o sorteio é o Magal, né? Aí deu ruim. Bora pro TD ou Fumble. O Bira e o Tropeiro também estão com fone lá no Maracanã, mas como o fone não ouve o NFL, etc., ele não vai ganhar abraço. Porque aqui é assim, tem que ouvir pra merecer. Zach Wilson, quarterback dos Jets, e o Trevon Diggs, cornerback dos Cowboys, não são mais adeptos do uso de redes sociais. Os dois decidiram evitar as distrações virtuais, pelo menos durante o training camp, e optaram por deletar as suas contas. Ficaram offline, no mínimo, todo o período do training camp. É TD ou Fumble? Olha, eu vou dar um TD para a dupla por 2 motivos. Porque tudo que você faz para melhorar o seu foco, para deixá-lo mais dentro das atividades que você tem que cumprir, deve ser louvável, né? E nesse mundo que a gente vive hoje, deletar redes sociais, eu não sei nem se eles deletaram, né? Provavelmente eles deixaram ocultas enquanto para não postar e tal. Né? Se bem que os especialistas, né, Magal, falam para você deletar mesmo as redes, porque o trabalho de ter que abrir outra conta te faz pensar 20 vezes em ter uma nova conta. Nesse mundo que a gente vive, a gente está presenciando vícios que são novos, e um deles é o vício em dopamina, que não é nem sobre o que você vai achar na rede social, é no próximo clique, é o próximo Reels que você vai ver, é o próximo vídeo, você rola a timeline em busca de algo melhor e que você acha sempre que o próximo vai ser melhor. Até um grande especialista em internet e que estuda isso tudo e que a gente viu crescer aqui no Brasil, que é o Felipe Neto, por exemplo, ele diz que acha que em alguns anos as timelines infinitas vão ser proibidas, como uma doença mesmo, como um controle de saúde mental. Então, para ficar focado, eu sei que, por exemplo, agora que a gente vai entrar nesse período pré-semifinal,
nos jogos decisivos, eu sei o que eu tenho que fazer para ficar focado e tenho vários sacrifícios para poder fazer e vários cortes que eu tenho que fazer aqui na minha vida para poder estar com a cabeça nos próximos desafios. Então eu dou TD para os dois aí. Eu vou dar TD também e vou ser sincero, cara. Se eu fosse famoso, eu não teria rede social. Pelo menos não no meu celular, com eu tendo que postar, escrever. Se eu fosse famoso e rico, como é o caso deles dois, eu teria uma assessoria de imprensa, mas assim, low profile. É postar pouca coisa, nhe e olhe lá, cara. Eu aqui sendo um mero cidadão, eu elimino totalmente as redes sociais, porque não tem jeito. Por causa do trabalho a gente precisa, por causa aqui da NFL a gente precisa e tal. Mas se eu pudesse, eu vou te falar que eu nem teria, cara. Porque ultimamente, nem para memes, a internet tem sido um lugar tão maneiro assim. Vamos lembrar que o WhatsApp é rede social também, né, gente? Lembrar disso. Unanimidade, hein? TDzaço, se eu pudesse também eliminava. E olha que eu sou um bosta, que não tem ninguém distribuindo hate pra mim nas minhas timelines, no comentário das minhas fotos, nem nada. Imagina se fosse, se tivesse. Então pra mim é TDzaço, tô com eles, e se a gente conseguir ser minimamente funcional, tanto no nosso trabalho principal, quanto no nosso podcast, sem depender de rede social, eu assinava na hora. Traz aí que eu assino agora. TDzaço. Vou contar um episódiozinho que aconteceu comigo do Twitter, ô Ticas. O ano passado, quando o Raheem Mostert machucou o joelho, ele estava no meu time de fantasy. E eu caí na besteira de mandar uma mensagem para ele falando que desejava melhoras, pronta recuperação e tal, e que achava que eu e ele, no meu time de fantasy, a gente ia fazer muitos pontos nessa temporada. Cara, veio hate de tudo quanto é lugar, cara. E os caras dos Estados Unidos falaram, você falando de fantasy nessa hora. Aí eu tive que explicar pro gringo que aqui no Brasil, uma das formas do fã se relacionar com os jogadores que ele curte, mas que não são do time dele, por exemplo, ele não era de Miami ainda, né? Tava em São Francisco. Na NFL, é o fantasy, a forma mais próxima de acompanhar a carreira, porque você recrutando para o seu time de fantasy, você já acompanha ele, né, toda rodada, o que ele está fazendo. Aí o cara foi entender, né, os haters foram entender que era um fã brasileiro que estava desejando melhoras para ele e que não tinha nada a ver com a pontuação do fantasy, porque os caras levam isso a sério lá nos Estados Unidos. É doideira. É show de horror, né? Rolar a timeline, ler comentário, show de horror. De olho em ganhar melhor no seu próximo contrato, o Faraó Brown é um dos melhores nomes da liga inteira, cara. Esse é campeão demais. Amon-Ra St. Brown, Equanimus, os dois irmãos, né? Agora Faraó, cara, fantástico. Não, detalhe, o Faraó começa com PH e termina com H. Cara, maravilhoso. Eu nem sei se a pronúncia correta é assim, mas pra mim ficou Faraó. É óbvio que é Faraó. P-H-A-R-A-O-H. Faraó. Faraó Brown. Faraó Olodum Pelourinho. Tight end dos Texans. Ele chegou ao training camp 8 quilos mais magro e, com isso, ganhou mais chances como recebedor, ao invés de se dedicar apenas a bloquear na linha, que era o que ele estava fazendo quando ele estava mais pesadão. O segredo da perda de peso? Parar de colocar molho barbecue em todas as suas refeições. Mais saúde, mais dinheiro e menos peso, porém também com menos sabor. É TD ou fumble? Cara, difícil, cara. Mas eu não vou ser hipócrita. Eu vou dar TD para ele pelo esforço, porque uma coisa é a gente comer esse molho barbecue que a gente acha aqui no Brasil. O naipe de molho barbecue que você acha nos Estados Unidos é outra parada. Eu entendo completamente o cara colocar isso em todos os alimentos possíveis e entendo a dor que deve ser retirar isso. Então, parabéns. Agora, sem ironia nenhuma, força, guerreiro. Eu vou dar TD pelo sacrifício, né? Dei o sacrifício da rede social, ainda mais comida, né? Você cortar alguma coisa que você gosta muito, eu entendo completamente que deve ser difícil mesmo para um faraó ele ter que abdicar do bom barbecue. Agora, eu fico impressionado, né? Esses caras têm que comer muito. Esses caras, quem geralmente tá na forma deles, é difícil comer o tanto que esses caras precisam comer para poder ficar em forma. Esses caras deviam comer absurdo, deviam comer balde de molho barbecue para poder
fazer efeito no peso dele, né? Doideira. Agora, parabéns pelo sacrifício, TD. Meu TD vai de encontro ao seu, Wallace. Por quê? O segredo da vida é o quê? Equilíbrio. Nossa, agora eu tô igual o Aaron Rodgers, hein? É o amor, é se redescobrir. É um pouco de ayahuasca, um pouco de homeopatia. Um pouco de salada, um pouco de droga. Então, se ele consumisse o barbecue maravilhoso lá 2 vezes por semana, só no lancho da noite, ele não teria que cortar de todas as refeições. Como não teve limite, precisou fazer a restrição total. Mas eu vou dar TD, tá jogando por um contrato, vai renovar ano que vem, vai receber mais bola, vai ter mais oportunidade, e essa atitude hoje pode fazer diferença no futuro da família dele inteira pro resto da vida. Então é TD. Renuncia agora pra se dar bem depois. TD. Depois ele mergulha na piscina de barbecue quando ele aposentar e ele bebe tudo. Só alegria. Ao ser perguntado sobre os dormitórios da St. John Fisher University, sede do training camp do Buffalo Bills, o Von Miller respondeu que aos 33 anos ele voltou aos tempos de universitário. Que lá tudo é diferente, o papel higiênico é diferente, a cama é diferente e que o quarto, dormitório, não tem televisão. Aí prontamente a fanática Bills Mafia decidiu ajudar e começou a enviar ao dormitório lá, ao jogador, pacotes e mais pacotes de papel higiênico de qualidade superior e também de lencinhos umedecidos. Demonstração de carinho pensando no fiofó do ídolo. É TD ou fumble? A Bills Mafia não faz nada errado, cara. É TD, os caras de quebrar a mesa, a mandar lenço umedecido pro Von Miller, eles estão certos em tudo. E parece que funcionou, que eu vi o Von Miller rebocando um maluco que é 15 anos mais novo que ele e pelo menos umas 3 vezes mais pesado. Ele rebocou o maluco no treinamento, num dos drills lá da linha de defesa contra a linha de ataque. E quem devia se inspirar no exemplo dele é o seu quarterback, o Josh Allen, parar de frescura e achar tudo bonito, né? Para mim é TD também. Tem que cuidar do seu ídolo, sim. Agora, o Von Miller, tu não tem um assistente, não, cara. Um assistente, pô. Pra tu mandar um zap, assim, brother, papel higiênico que tá ruim, não tem TV. Resolve pra mim. Pronto. Contratinho. Se você precisar. 3, 4 anos, 70 e tantos milhões, 80 e tantos milhões. Não precisa me dar salário. Mas me dando ele quer isso. E alojamento, tá bom. Mas ele quer isso, ele quer se sentir do clima aí, tudo diferente e tal. E às vezes é isso que ele quer mesmo. TDzaço. Caraca, 3ª consecutiva, hein? Será que quase no nosso episódio número 100 teremos um TD ou Fumble inteiro unânime? Calma que ainda tem mais um. A gente pode divergir. Mas isso é TDzaço. A Bills Mafia, cara, ela não existe. É a melhor torcida disparado, não só da NFL, se bobear de outros esportes também, porque chegou tanto pacote de papel higiênico top lá, que o Von Miller tá organizando doação para instituições de caridade, para ONGs que cuidam da galera carente, desassistida, porque não tem mais onde enfiar pacote de papel higiênico top. TDzaço, cara. A história toda maravilhosa. E aí o cara não sabe se ele prefere usar papel higiênico normal, lencinho umedecido, manda os dois. Porra. Bills Mafia, cara. TDzaço. Sempre que tiver Bills Mafia, sempre não, né? Mas ultimamente, toda vez que aparece aqui é pra TD. Agora a última, pra ver se a gente vai ficar com 100% de TDs hoje no TD ou Fumble. Será? No início do training camp, chamou a atenção dos repórteres que cobrem os Buccaneers a nova tatuagem do Mike Evans em alusão ao Harry Potter. Na parte de trás da panturrilha, agora ele ostenta o próprio protagonista da saga infanto-juvenil ao lado da sua parça Hermione. E ficou maneiro o desenho. Se tiver curiosidade, puxa no Google aí. O gosto do Evans pelo Harry Potter não é novidade. O bolo de casamento dele também foi com a temática da saga. Só que dessa vez, ao falar da nova tatu, ele ainda revelou a Colin Wolfe da NFL Network que ele assiste algum filme da franquia todos os dias antes de dormir. Contar bruxinhos ao invés de contar carneirinhos. É TD ou Fumble? Pra mim é TD. Primeiro que ninguém tem que ficar sendo fiscal de tatuagem dos outros, nem fiscal de fã, né?
Botou tatuagem de Harry Potter aí. No livro 7, o que... filho, porra, deixa o cara fazer a tatuagem que ele quer. Se ele gosta de ver o filme, deixa ele ver. Eu acho que tá tudo certo. E, sinceramente, eu também gosto de Harry Potter. Eu só não gosto quando o pessoal fica querendo fazer comparação de que Harry Potter é melhor do que Senhor dos Anéis, é melhor do que... Gente, cada coisa é uma coisa, vamos deixar cada um no seu quadrado. Mas fora isso aí, cara, ele tá certíssimo, TVzaço. Inclusive, recomendo, para quem às vezes aí, por acaso, não viu, assiste Harry Potter, cara, é bem maneiro. Então, vou quebrar a unanimidade agora, Ticas. Porque, infelizmente... Ah lá, o fiscal da alegria. Lá. Eu não sou... Não é nem isso. Assim, eu até concordo com a atitude do Evans em relação ao que ele gosta. Por exemplo, tatuar o Harry Potter e tal, fosse tatuar o que fosse. Mas, em virtude das últimas declarações fascistas e nazistas da J.K. Rowling, que é a autora do Harry Potter, você não pode botar essa saga neste patamar. Mas a culpa não é dele, gente. Eu sei que não interessa. Para mim, assim, pessoalmente, e quando você demonstra apoio irrestrito à obra, você carrega o autor também. Então, o autor, se ele pisou na bola, se ele pisou no tomate, ele tem que carregar esse tomate para a obra dele também. Então, eu já não sou fã de Harry Potter, eu assisti os filmes e até acompanhei por conta do meu irmão, um beijo pro Thales aí, mas a autora, ela decepcionou completamente como pessoa pública e como alguém que influenciou diversos jovens que hoje são adultos com uma obra que passa a ser interpretada de outra maneira, de outro prisma, a partir das próprias declarações fascistas e racistas que ela teve. Quem sou eu, indo quase ao 100º episódio de um podcast de um esporte imperialista, comandado por bilionários, racistas em sua maioria, e que é o esporte provavelmente mais redneck também dos Estados Unidos, que tem bandeirinha flamulando, jogador banido porque ajoelhou no hino? Quem sou eu para dar fumble pro cara por conta da contradição da história? Pra mim é TDzaço, tô com o Magal. A NFL pra mim é o Harry Potter pra ele. Eu durmo ouvindo NFL Network também, quando eu posso. Ouvindo Total Access, reprise de Good Morning Football, jogo velho. Mas não tatuou o rosto do Lamar Jackson ou do ainda não. Dono ainda não. Do dono do Ravens da panturrilha, porra. Ainda. Mas sempre há tempo. Só que eu não vou ficar exibindo porque eu não sou o Aaron Rodgers. Apesar de eu estar próximo aí da idade do mesmo. Então eu vou dar TD. Acho... Sempre que eu vejo alguém que é muito bom em alguma coisa, é muito dedicado a uma coisa, e tem um interesse aleatório completamente fora dessa coisa, eu acho maneiro. É o caso do Evans. O cara, pra chegar no nível do Evans, ele tem que se dedicar ao futebol americano a vida inteira. E o cara é tão fanático com uma parada alheia ao esporte, que ele é tão bem sucedido, que não tem como não dar TD. Além da nerdice, eu, pessoalmente, não sou muito fã de Harry Potter. Apesar de tocar numa banda que tem um nome que tem a ver com alguma coisa de Harry Potter. Já ia falar isso, é contradição em pessoa, né? Mas tudo bem. Não foi eu que escolhi o nome, eu entrei, já existia, e o pessoal da banda é mais nerdola. Outra coisa que eu acho legal pra dar um TD é o recorte da idade. Porque o Mike Evans, esse homão desse tamanho, barbudaço, gigante, aí quando você vai ver, ele tem, 28, 29 anos. Então ele pegou o sucesso inteiro da saga quando ele era da idade do bruxinho. Ele acompanhou isso quando ele era criança. Então a gente vê esses caras muito estabelecidos já há anos na NFL, a gente fala, pô, mas o cara gosta de Harry Potter, como assim? Aí a gente vê que quem tá velho mesmo somos nós. O Mike Evans, que tá veteranaço na liga, tá bem mais jovem que a gente. Então, pelo sim, pelo não, fica meu TD pro glorioso Mike Evans. Amigos, estamos conversados. Não deixem de participar do nosso episódio semana que vem, nosso episódio número 100. Não se esqueçam que hoje estreia o Hard Knocks Detroit Lions. Então amanhã já deve ter linkzinho aí. Na quinta-feira já deve estar no Game Pass. O aplicativo distribui gratuito, só que não tem legenda. Mas você dá seus pulos aí,
tem legenda pelo menos em inglês, é bom pra treinar o inglês. Ver o Dan Campbell xingando o Jared Goff, com certeza vai ter. Já teve a prévia aí, o discurso do Jamal Williams. Até um abraço pro Marcelo Faria, que postou no nosso grupo. Jamal Williams super emocionado, falando que sempre que ele tá cansado, ele lembra do recorde do time, do número de vitórias do time no ano passado, e ele embarga a voz. Eu emocionei, cara. Eu emocionei. Eu tô doido pra ver isso. O controle emocional tá bem lá em Detroit. Tô doido pra ver isso. Então, esse já é o meu Qual é a Boa. Quem puder, já pega, já assiste, que semana que vem, com certeza, a gente vai fazer um reviewzinho do primeiro episódio do Hard Knocks aqui no NFL, etc. E vocês, o que vocês têm pra recomendar, fora os joguinhos de pré-season também, tabela cheia a partir de quinta-feira? Exatamente. Eu recomendo vocês a ficarem de olho nas redes sociais do JF Imperadores. A gente precisa da ajuda de vocês todos aí que estão por esse Brasil afora, para tentar chegar ao sul do Brasil, porque é uma viagem de mais de 1.000 quilômetros aqui de Juiz de Fora que a gente vai fazer. A gente precisa de levantar numa vaquinha virtual que vai ser postada nas redes sociais em breve, JF Imperadores, cerca de R$20 mil, não é fácil. Os jogadores já estão fazendo sacrifício, a diretoria já está correndo atrás, a gente vai fazer evento, vai vender rifa, vai vender a cadeira, os móveis de casa, aproveitar que a Carol não está aqui em casa, a gente vende a Carol também, aí a gente vende o Arthur se precisar, mas a gente tem que levantar essa grana para poder não perder a semifinal de WO, sem poder lutar por uma vaga na final do Campeonato Brasileiro da Divisão 2, então a gente conta com a ajuda de vocês. O jogo é no dia 3 ou 4, né? Ainda não foi definida a tabela por enquanto, até por conta da logística dos times, contra o Carlos Barbosa Chimangos. Então, até lá a gente tem que levantar essa grana para poder viajar. Então, a gente conta com a ajuda de vocês. Então, a boa que eu aconselho nos próximos dias fica ligado nas redes sociais do Imperadores, aqui no NFL, etc., que a gente vai estar divulgando também o que a gente vai fazer de iniciativa, fotinha da camisa e tal, para você que quiser participar até às 6 horas da tarde da próxima terça-feira. E é isso aí, acompanhe as redes sociais do NFL, etc. e do Imperadores. O Wallace falou tudo, eu assino embaixo, rubricado e assinado, fecha a conta e passa a régua. Só isso, gente, pelo amor de Deus, ajuda nós. Ajuda nós. Com essa mensagem, com esse apelo lindíssimo do Luiz Vitorino, a gente se despede. Semana que vem voltamos para o nosso 100º episódio. Contamos com vocês aqui, hein? Um abraço e valeu! Beijo!